Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui a análise do filme O Poço. Essa análise ela foi feita com duas turmas separadas e o vídeo então a gente vai tentar fazer uma mesclagem do que foi discutido nos dois grupos de discussão. Vamos juntar tudo e deixar disponível para os alunos que não puderam participar da discussão. O filme O Poço é um filme espanhol que tem caráter de ficção científica e terror ao mesmo tempo e foi dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas é isso aí. Ele foi lançado em 2019 e em 2020 foi lançado na Netflix, que foi onde ele realmente ganhou aquele boom, foi aquela coisa que todo mundo falou. Inclusive, eu não assisto filmes de terror e acabei assistindo porque estava sendo tão bem falado que eu tive a curiosidade. É um filme que é pesado e ele é intenso, ele evolui de uma forma muito rápida e ele assusta pela sua brutalidade. As cenas de assassinato e de canibalismo totalmente explícitas. Então ele é um pouco difícil de digestão. Por causa disso, não é um filme que eu indico para as pessoas assistirem, mas é um filme realmente brilhante e passado o choque a gente consegue fazer muitas reflexões acerca dele. Então vamos começar a análise por aquilo que é o que mais chama atenção, que é a formação do sistema do poço, que traz para a gente a reflexão sobre os sistemas onde nós estamos inseridos na nossa vida. O poço ele é uma prisão vertical, onde cada nível tem apenas 2 pessoas e são muitos níveis. No início nós não sabemos quantos são e terminamos na verdade sem saber quantos realmente são. Todos os dias desce uma plataforma com muitas comidas, com um banquete enorme com as comidas preferidas de cada um dos presos. Só que esse banquete ele é apresentado na íntegra no nível 1 e à medida que ele vai descendo as pessoas vão comendo e as pessoas de baixo precisam comer aquilo que sobrou dos primeiros níveis. Quando chega em um nível lá para o 40, nós já estamos comendo todas as sobras. E à medida que você vai descendo, a comida ela vai ficando cada vez mais escassa, até que em algum momento não chega comida nenhuma. Nós sabemos que a partir do nível 170 não chegam nem as sobras, nem os ossos, e até os pratos já foram lambidos, então não há absolutamente nenhuma comida. Sabendo que existem mais de 200 níveis, fica bem óbvio que uma grande parte dos prisioneiros eles vão passar fome ou, que é o que acontece, vão recorrer ao canibalismo para sobrevivência. Então, logo no início do filme, a gente percebe que existe ali uma estratificação extrema dos níveis, ou seja, existe uma divisão muito bem feita e que é mantida pelas pessoas que estão inseridas nesse sistema. O personagem principal, Goreng, assim que ele entra e ele percebe que a comida passa por todos os níveis, ele tem uma intuição de propor uma divisão, falar para as pessoas racionarem nos primeiros níveis para que a comida chegue mais abaixo. Então, quando ele tenta falar com as pessoas que estão abaixo, o seu parceiro, o Trimagazi, que é aquele que já está há muito tempo ali dentro, ele fala, não fale com os de baixo. Ele fala, por que não? Porque eles estão abaixo. E então ele tenta falar com as pessoas que estão acima e o Trimagazi também chama atenção falando que não adianta tentar falar com os de cima, porque eles não vão ouvir, já que já estão acima. Isso mostra um sistema muito bem dividido, onde a comunicação entre as classes é muito dificultada pela própria organização do sistema e porque as pessoas acreditam nesse sistema e elas não querem fazer uma comunicação com quem está abaixo, da mesma forma como elas não conseguem fazer uma comunicação com aqueles que estão acima. Essa organização ela é feita muito bem pensada de forma a individualizar as pessoas, impedindo que exista alguma forma real de comunicação e de organização de um coletivo que possa modificar a forma de funcionamento do sistema. E quando a gente pensa, parece um pouco sim com a forma como a gente vive. Embora a gente não viva uma coisa tão extrema como é proposto no filme, a gente vê também uma certa dificuldade de comunicação entre classes, uma vez que existe a tendência de não legitimar reclamações de coisas que não fazem parte da nossa realidade. A verdade é que vivemos uma realidade muito restrita, assim como Goreng vive cada nível muito restrito sem compreender o que acontece nos outros níveis até que esteja lá.
Então, a gente não consegue compreender. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu em uma situação bem financeiramente, que teve acesso a boa educação, a boa alimentação, a meios de cultura diversos, às vezes é difícil compreender qual é a realidade de uma pessoa que nasce numa periferia e que não tem acesso a nenhum desses recursos. E muitos dos discursos que são sustentados na nossa sociedade é justamente para deslegitimar qualquer reclamação que venha de uma classe diferente. Então, eu não consigo compreender quais são as reclamações de uma pessoa que é riquinha e que nasceu num meio diferente do meu, porque ela não tem nada o que reclamar, já que ela não vive os meus problemas. Assim como eu não consigo compreender as pessoas que vivem numa classe muito inferior, porque, afinal de contas, se ela lutar, ela consegue chegar num ponto onde eu estou. Esse tipo de discurso é descolado da realidade e mostra uma incompreensão dos níveis diferentes em que nós vivemos. E mostra também uma falta de solidariedade entre esses níveis. Vamos chegar no ponto da solidariedade. Para continuar, vamos pensar na primeira frase que é dita no filme. O filme começa falando: existem só 3 tipos de pessoas: as que estão acima, as que estão abaixo e as que caem. Quando nós assistimos o filme, essa frase se torna bastante emblemática. Aqueles que estão acima ou que estão abaixo são as pessoas que pertencem ao sistema, aquelas pessoas que estão dentro do sistema e que estão vivendo de acordo com ele. Trimagasi é o exemplo perfeito do sistema. Ele é aquele conformado com o sistema e que vive perfeitamente em cada um dos níveis. Já aqueles que caem é aqueles que saem do sistema. Podemos entender que são aquelas pessoas que não suportam o sistema ou então que não aceitam. Ali, uma das formas mais simples de se rebelar contra o sistema é pular fora dele, que representa a morte nesse caso. Na nossa sociedade, muitas são as formas de você não aceitar o sistema. Mas a verdade é que nós também temos a tendência a tirar essas pessoas do sistema, não pela sua morte, mas pela sua exclusão, quando elas não estão fazendo parte. Assim, a gente invalida o discurso dessas pessoas, sejam elas os loucos ou sejam aquelas que decidiram viver padrões diferentes do que estão estabelecidos. Por exemplo, pessoas que optam por viver nas ruas ou pessoas que vivem em comunidades como comunidades ciganas, comunidades hippies. E nós invalidamos o discurso dessas pessoas e até mesmo criticamos o seu modo de vida, como se estar fora do sistema fosse algo realmente absurdo. Essas são as pessoas que caem na nossa sociedade, elas caem aos nossos olhos. Entrando numa análise psicológica do filme, a gente pode olhar cada personagem individualizado para ver quais são os símbolos que eles estão trazendo pra gente. O filme ele traz poucos personagens e todos eles trazem uma simbologia bem forte. Uma coisa interessante é que cada indivíduo ele pode trazer para dentro do poço apenas um objeto, seja ele qual for, pode ser qualquer tipo de objeto. Então, esses objetos que são trazidos, eles vão guardar sempre uma relação muito íntima com a personalidade e com os símbolos que esse personagem está representando. Começando pelo Goren, que é o nosso personagem principal, ele entra no poço carregando um livro de Don Quixote. Ele é um personagem que entra por conta própria e com a intenção de parar de fumar e poder ler o livro, que é o livro de Don Quixote. Esse livro ele traz uma simbologia forte, porque Don Quixote ele tem uma representação muito forte daquele que luta pela justiça e também daqueles que são os sonhadores loucos, porque eles conseguem colocar o seu ideal de justiça acima até da realidade e entregam suas vidas por isso. Então a própria personalidade do Goren, ele traz uma representação do próprio Don Quixote. Inclusive no desenrolar de toda a história, no fim, ele assume essa personalidade do sonhador que vai lutar contra tudo, contra todos, inclusive contra si mesmo, a fim de chegar a uma justiça, pelo menos uma justiça que ele enxerga. Então Goren, assim que ele chega naquele sistema, ele é apresentado ao poço por Trimagasi, que é aquele velho com quem ele vai dividir a cela durante algum tempo. Trimagasi chegou ali dentro como uma penalidade por um crime que ele cometeu. E ele está representando ali alguém que foi enlouquecido pelo sistema de consumo absurdo e frenético que a gente vive. Ele assiste na propaganda TV de um amolador de facas que promete ser uma coisa incrível e que vai melhorar a vida dele, e ele acredita nisso e investe dinheiro nisso.
Assim que ele chega em casa, já existe um outro produto que torna o amolador de faca completamente inútil, que é uma faca que se amola sozinha. Ele percebe que o sistema está zombando dele e se sente humilhado com isso. Com isso, ele enlouquece, ele perde a razão e ele arranca sua TV e joga pela janela, matando um imigrante ilegal que está passando na rua. Ele não se responsabiliza pelas suas próprias ações, culpando o imigrante por estar onde ele não deveria estar, assim como mais pra frente ele continua não se responsabilizando. Quando ele ameaça cortar partes do Goreng para poder se alimentar, ele culpa as pessoas que estão acima, culpa o seu próprio nível pela sua ação. Então é uma pessoa que não se responsabiliza, mas que responsabiliza a situação em que ela vive e todos os outros à sua volta. Ao mesmo tempo, ele representa ali o conformismo com o sistema. Trimagasi, ele tá perfeitamente conformado com o sistema e para ele ali tudo é óbvio. Por isso, ele é o personagem perfeito para estar logo no início dessa narrativa, porque ele pode fazer a apresentação do sistema sem nenhuma crítica, porque ele aceita o sistema, ao mesmo tempo em que ele pode apresentar quais são as regras e quais são as formas. Mas ele ali também vai representar o instinto de sobrevivência puro e forte. O objeto que ele escolhe levar para a prisão é a faca que se amola sozinha. Então ele está armado e pronto para lutar e se defender ou atacar para continuar a sua sobrevivência. Ele apresenta para o Goreng quais são as formas de sobrevivência necessárias. Ele já passou por diversos níveis, dos mais baixos aos mais altos. E ele fala que Goreng não teria o que é necessário para sobreviver nos níveis acima e nem teria coragem para fazer o que é necessário para sobreviver nos níveis abaixo. Ele, em compensação, é aquele que já passou por todos os níveis e tem todas as capacidades de continuar sobrevivendo. Ele é o que vai mostrar a Goreng que você precisa fazer de tudo para se manter vivo. Quando eles chegam no nível 171, Trimagasi já sabe que não vai chegar a nenhum alimento e ele faz proposições que na verdade são bem racionais. E quando você começa a entender toda a situação complexa que é ali, você começa a perceber que existe uma certa razoabilidade nas coisas que são propostas. Mas elas são uma desumanização do ser humano. Você aceitar que se corte partes do corpo de uma pessoa para você e essa própria pessoa se alimentar, ela passa por cima da nossa humanização em nome apenas de uma sobrevivência pura. É quando ele começa a chamar o Goreng de meu caracol. É quando ele fala que é mais fácil ver Goreng como um caracol que está sendo purificado do que como um ser humano, mostrando mais uma vez essa desumanização que acontece. Nesse momento ganha grande importância uma outra personagem que a gente já foi apresentada, é a Miharu. Miharu é aquela personagem que ela traz uma representação simbólica interessante, embora não seja tão clara. Nada do que a gente sabe sobre ela foi ela que contou. Ela não fala absolutamente nada sobre si mesma. Tudo que a gente sabe realmente sobre ela são coisas representadas pelo seu comportamento ou então pela fala dos outros. E a gente fica o tempo todo na dúvida se ela realmente é uma atriz ou não, se ela tem um filho ou não, se ela tá buscando por esse filho ou não, se ela é uma louca ou não. A gente realmente não tem como saber. E Maguri, que é aquela moça da administração, falou que o objeto que a Miharu trouxe é um ukulele. A gente nem sabe se isso é verdade. Mas supondo que seja, ela há muito tempo já abandonou esse objeto. A gente não conhece ela carregando o seu próprio objeto. Ela é o seu próprio objeto. Ela é uma outra forma de desprendimento do sistema, que ela simplesmente não continua a funcionar como o sistema propôs. Ela senta na plataforma e desce os níveis. Ela não se importa com a comida que está ali. Ela simplesmente desce os níveis, inclusive chegando a níveis onde ela sabe que não vai chegar a nenhum tipo de alimento, como é quando ela chega no nível 171. Ela então está representando ali um desprendimento do sistema e também um desprendimento da realidade. Ela cria sua própria realidade e vive em função dela. Ao mesmo tempo, ela representa uma selvageria, porque ela mata sem pensar duas vezes a cada pessoa que apresenta uma ameaça a ela continuar agindo da forma que ela estabeleceu. Quando ela chega no nível 171, Trimagasi está começando a cortar a Goreng. Ela ataca Trimagasi e corta sua garganta, porém ela deixa ele vivo de forma proposital. Ela desamarra Goreng e entrega a ele a faca, propondo que ele mesmo mate. Então ela está inserindo para o personagem esse lado da selvageria, vai se sobrepor
aquele primeiro instinto de sobrevivência que ele já começou a aderir, ele já vivia da mesma forma que Trimagasi, mas que ainda era pouco para ele sobreviver ali dentro. E realmente ele mata Trimagasi de uma forma selvagem, e daí pra frente Miharu apresenta para ele a possibilidade de comer a carne de Trimagasi. Ele mesmo pega e põe a boca, e a partir daí ele se alimenta desses restos. A partir desse momento, Trimagasi está morto, mas ele não deixa a trama, porque ele passa a ser incorporado na personalidade de Goreng também. Quando ele aparece como uma alucinação ou como um fantasma, como um espírito, como você queira interpretar, ele fala: eu nunca vou te deixar, porque eu estou em você agora, eu estou no seu sistema. Então, além de fazer uma analogia a parte literal, onde ele comeu e se alimentou e colocou dentro dele partes do corpo de Trimagasi, também está falando ali sobre os símbolos e os aspectos da personalidade que foram incorporados em Goreng. Tanto que ele começa a apresentar um comportamento muito mais parecido, falando que falar me cansa, permanecendo mais tempo deitado e sabendo que é necessário fazer qualquer coisa para que ele continue a sobreviver. Nesse momento ele volta para o nível 33, onde é apresentado mais uma personagem pra gente. Imaguri é uma mulher que trabalhou durante 25 anos na administração do poço, nos últimos 8 anos selecionando pessoas que iriam entrar ali, e ela representa uma crença no sistema, uma crença de que o sistema pode funcionar e pode dar certo. Isso é representado na sua ação, ela tá ali dentro e entrou voluntariamente para ajudar na experiência. E ela começa a fazer a divisão de pratos por poções e tenta incansavelmente, durante 15 dias, comunicar para os níveis de baixo que eles comam apenas o que está na sua porção e preparem uma porção para o nível inferior, porque ela afirma que existe comida para todos os níveis, as pessoas só precisam se comportar de uma forma razoável. Essa crença no sistema ela vem também com essa leve desumanização da realidade, porque ela acredita que é só as pessoas fazerem da forma como ela está falando. É muito simples. A solução é muito simples. Se a solução fosse simples, não seria um sistema complexo como é. Ao mesmo tempo que ela tem uma crença total que o sistema pode funcionar, ao longo da narrativa a gente vai percebendo um desconhecimento da realidade. Ela tem uma crença naquilo que é teórico, mas ela não sabe o que é o real. O objeto que ela escolheu levar consigo no poço é o seu cachorrinho, Ramsés II. Ela trata o cachorro de uma forma bem humanizada até, tanto que ela se propõe a dividir a sua ração com o cachorro. Um dia ele come, um dia ela come. E eu não sei bem o que o cachorro pode estar representando. Uma das reflexões trazidas durante a discussão que eu achei interessante é que retoma isso que nós vivemos na atualidade, onde muitas pessoas tratam os seus animais de estimação de uma forma extremamente humanizada, ao mesmo tempo em que é aceitável a gente desumanizar os humanos. Existe uma caridade especial direcionada aos animais e nem sempre essa caridade também é estendida aos seres humanos. Esse cachorrinho também pode estar representando aí um companheirismo. Ela já estava num processo de câncer avançado e pelo que a gente pode entender, ela ia morrer, mas então ela decide passar esses últimos momentos ajudando nessa experiência ao mesmo tempo que ela está acompanhada pelo seu cão. Depois que o seu cão é morto, ela desiste de todas as outras coisas. Se a sua fé no sistema já estava abalada, depois que ela perde a única coisa que tinha um significado para ela, ela abandona por completo a fé no sistema. Quando ela acorda no nível 202, o choque é tão grande que nem mesmo a sua personalidade mais pode ser sustentada e ela decide se matar, porque nada mais faz sentido. Se ela entra como uma crença no sistema de que o sistema pode funcionar e só o que precisa para o sistema funcionar e que as pessoas colaborem mais, nesse nível é quando ela compreende a complexidade de um sistema completamente corrompido, porque nem mesmo a administração ou o pessoal da cozinha ou as pessoas que mantêm o sistema em funcionamento são honestos, visto que ela trabalhou por 25 anos e não sabe absolutamente nada sobre a realidade, nem quantos níveis existem. A partir desse momento, ela também está morta e também não deixa a narrativa, ela continua acompanhando Goreng. Isso quer dizer que ela trouxe alguma coisa para esse personagem que não pode deixar ele mais.
Alguns dos símbolos que ela trouxe são também incorporados por ele. Uma das coisas que pode ter sido deixado por ela para Goreng é aquela ideia da solidariedade. A solidariedade espontânea que ela apresenta e que ela acha que pode existir já foi substituída pela solidariedade de merda que Goreng estabelece. Mas ele só estabelece isso a partir da insistência dela. Então ela trouxe esse elemento para ele. A partir do momento que ela morre, ela fica ali do lado dele, falando com ele que ele pode sim fazer alguma mudança. Então, uma vez que a fé no sistema não pode se sustentar, ela ressignifica essa fé por uma reestruturação do sistema. Então nós podemos remontar o sistema e continuar acreditando nele. Para reestruturar o sistema, ela nomeia ele um Messias de merda, nas palavras dele, onde ele vai poder trazer a sua solidariedade de merda, que vai trazer uma igualdade ao sistema. Agarrado já às coisas que ele aprendeu antes, da sua necessidade de sobrevivência, ele ainda está resistindo em se alimentar do corpo dela. E uma coisa muito simbólica que ele faz é que nesse momento ele pega o livro, que é o livro de Don Quixote, que é o símbolo do sonho e da luta pela justiça, e ele rasga e tenta se alimentar com esse próprio livro, mantendo o seu idealismo, mas o seu idealismo não sustenta mais e ele precisa abraçar o instinto de sobrevivência, a selvageria que ele já aprendeu com os outros personagens antes. Então ele corta e se alimenta do corpo de Imaguri. Em sequência, terminado o mês, ele chega no nível 6, onde a gente é apresentado a mais um personagem muito simbólico, que é Bará. Bará traz consigo como objeto uma corda, que é muito simbólico porque poderia ser usado como uma arma, poderia ser um objeto de violência, mas na verdade é aquilo que busca alcançar alguma coisa. Bará ele representa ali a fé e a crença irracional, onde ele joga para cima a corda e se joga naquilo ali e se agarra acreditando que aqueles que estão acima podem ajudar. A gente tem uma desilusão vendo que na verdade as pessoas que estão acima estão literalmente cagando pra gente. Embora Goreng ele já esteja apresentando um comportamento extremamente conformado com o sistema, ele vai ali e salva Bará, que poderia cair no poço e deixar de existir. Ou seja, ele salva aquela ponta de fé que ainda pode existir dentro daquele sistema. A partir daí, tomado pelas ideias de um Messias de merda, que é apresentado por Imaguri dentro das suas alucinações, ele se junta a Bará e traz a ideia de fazer uma revolução no sistema. Ele quer desmontar a sua mecânica para mandar uma mensagem para aqueles que estão acima. E Bará, mesmo sendo a representação da fé irracional, ele fala, mas só loucos fariam isso. Quando Goreng responde, apenas loucos em êxtase. O êxtase ele representa um desprendimento também da realidade, ao mesmo tempo que ele apresenta uma energia, uma alegria. Então existe aí uma energia fora da realidade para colocar esse plano em prática. E é quando eles decidem descer para depois subir. É quando eles decidem que eles precisam fazer alguma coisa para alcançar a administração, que é inalcançável. Embora eles comecem com uma ideia teórica de que eles vão fazer uma distribuição justa e vão permitir que todas as pessoas acessem uma parte justa, logo que começa a sua descida, eles começam a matar as pessoas que eles deviam estar alimentando. Mesmo no momento onde eles chegam no nível onde tem uma pessoa que Bará apresenta como seu amigo, ele fala, ele é meu amigo, ele me ajudou a subir 2 meses atrás. Ainda assim, quando esse amigo se opõe a essa ideia, Bará, sem pensar 2 vezes, mata ele, mostrando mais uma vez como uma crença completamente irracional pode levar a extremos que desvia do seu foco principal. De fato, para Bará, essa crença e essa tendência a se jogar e crer com toda a alma em qualquer idealismo que lhe é proposto, vai levar ele até a sua própria morte. Uma vez que desde lá do início a gente assumiu a perspectiva de Goreng, ou seja, aquele que tem uma visão muito pessoal do poço, conhecendo apenas aquilo que ele está vivenciando, à medida que a gente vai descendo, a gente vai entendendo a complexidade e a variedade de personalidades que estão ali. Nós encontramos desde pessoas prontas para matar até líderes espirituais,
Nós encontramos também pessoas que são idosas e debilitadas, até pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. No caso, nós somos apresentados a um personagem com síndrome de Down e a gente fica extremamente dividido, porque a gente reconhece ali uma certa inocência das pessoas que não conseguem fazer um juízo completo da realidade, ao mesmo tempo que ele está inserido no sistema e está abraçando o sistema. Ele fala que vai matar o seu companheiro. E nós ficamos muito divididos ali sobre o que sentimos vendo como a brutalidade do sistema pode ser incorporado em todos os níveis. Agarrado então, ao mesmo tempo, ao seu instinto de sobrevivência e selvageria, que faz com que ele desça a cada um dos níveis matando sem pensar duas vezes, a sua crença de que o sistema pode ser reestruturado, acreditando ser um messias de merda, e ao mesmo tempo a sua fé inabalável de que ele pode chegar até o fim dessa jornada, ele continua descendo, agarrado à ideia de que ele vai conseguir chegar até o fim do seu propósito. O filme ele não faz uma transição entre a vida e a morte. E a verdade é que a gente não sabe qual é o momento em que ele morre ali. Nós podemos fazer as nossas suposições, mas isso está em aberto para nossa interpretação. Em algum momento, não sabemos ainda se vivo ou morto, chega a um dos níveis muito baixos, eu não sei qual é o nível, mas eu acho que já está bem abaixo do 200, que é quando ele vê dois presos matando Miharu. Nesse momento ele trava uma luta que pode ter sido mortal ou não, mas nós continuamos a jornada. Pode ser uma jornada real ou pode ser uma jornada apenas simbólica daquilo que ele gostaria que tivesse acontecido. Ele chega ao nível mais baixo, que é o nível 333, que é onde ele encontra a garotinha, ainda carregando consigo a panacota perfeita, que seria a mensagem que ele mandaria às pessoas de lá de cima. Ele encontra a garotinha e fica ali cuidando dela. Ele abre mão da sua panacota, mas percebe que a garotinha pode ser a mensagem. É também muito simbólico que eles tenham escolhido uma criança para servir como mensagem que seria mandada. A criança ela traz consigo por si só muitos símbolos diferentes. Nós aqui já vimos uma crítica do que poderia ser ao sistema capitalista e também ao sistema socialista, e nós começamos a ficar sem esperança de que alguma coisa possa mudar e alguma coisa possa acontecer, visto que todos os sistemas estão corrompidos. A criança pode estar representando aí a esperança de uma mudança, a esperança de algo diferente, visto que ela pode representar a nova geração. Até aqui nós só temos a solidariedade de merda, mas a criança ela pode trazer algo diferente para uma próxima geração. Quando junto com a criança Goren chega ao fundo do poço, ele conclui com a ajuda de Magazi que ele não precisa acompanhar a criança. Nós podemos perceber aí que ele, que ao longo do tempo se corrompeu com o sistema, acredita na criança que não está corrompida como a mensagem. A garotinha, então, ela é ao mesmo tempo a denúncia e a promessa de transformação do sistema. Ela é uma denúncia de que o sistema é falho e corrupto, que ele está corrompido, visto que é uma das regras que não podem entrar menores de 16 anos. Ao mesmo tempo, ela é uma promessa de renovação. Ela pode representar ali a inocência, nesse caso a inocência seria a não imersão ao sistema e ao funcionamento do sistema, o que poderia levar ela de uma forma mais natural e espontânea a subverter o sistema, visto que ela não se submete às suas normas. O filme termina sem a gente saber se essa garotinha é real ou não, se ela foi mandada ou não, ou se ela chega ou não. Então, o futuro nós não sabemos e nós temos que decidir. O último ponto que eu gostaria de levantar é uma reflexão muito bacana. Yves Delataille, em 2009, ele lançou um livro chamado Formação Ética, do tédio ao respeito de si. Nesse livro ele faz uma reflexão muito interessante sobre a sociedade que nós vivemos hoje, afirmando que nós vivemos uma cultura que é do tédio e da vaidade. Dentre as muitas e muitas características dessa cultura nossa atual, uma das coisas que ele ressalta é o status de vencedor que as pessoas buscam ter. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se destaca da multidão, é aquele que se diferencia e que recebe por isso alguma atenção. Por isso ele tem um status de vencedor. E para conseguir associar a si um status de vencedor, muitas medidas são tomadas. Existem estilos de vida específicos que devem ser seguidos, marcas específicas que devem ser consumidas, que devem ser associadas ao indivíduo, formas de viver, condições financeiras,
Tudo isso são coisas que nos colocam numa posição de vencedor. E isso dá pra gente algum crédito. Um grande exemplo disso é que nós temos tendência de ficar ouvindo celebridades falarem qual é a forma de viver, a sua opinião sobre coisas que elas realmente não estudaram. Nós preferimos uma celebridade do que um especialista, porque a celebridade tem esse status de vencedor e está associado a ela todos os estilos de vida, marcas, bens de consumo, status financeiro que nós desejamos também alcançar. Esses são os vencedores. Então ele traz a reflexão de que essas coisas que nos vão colocar nesse status de vencedor, elas são inacessíveis para uma grande parcela da população, ou pelo menos têm um acesso muito dificultado e muito limitado. E muitas vezes, na impossibilidade de acessar qualquer uma dessas coisas, essas pessoas se tornam invisíveis, se tornam menores e desprezadas por nós, pela sociedade. Na impossibilidade de ser notado, de se fazer perceber, uma ferramenta se torna a violência. Porque por meio da violência é possível tanto acessar esses bens de consumo e esse status financeiro que estava inalcançável, como também pode se colocar a visibilidade, a força. Então a violência ela se torna uma ferramenta de impedir que eu seja invisível à sociedade. E a violência ela se coloca como necessária para a existência e para a afirmação da existência de muitas pessoas. Não é uma tentativa de se justificar o uso da violência, é uma tentativa de compreender como que ela pode estar se manifestando. E um dos fatores que estão por trás dessa manifestação da violência é a necessidade de se afirmar como existente e importante. Então você não pode mais me ignorar porque eu me faço presente. E você precisa prestar atenção em mim e reconhecer que eu existo porque você tem medo de mim. De forma semelhante no poço, à medida que nós vamos descendo os níveis, a existência só pode ser mantida por meio da violência. É isso que nós vemos nos níveis mais inferiores, onde se torna lei a fala de Trimagasi. Dali é você comer ou ser comido. Ou seja, a violência ela se torna um instrumento necessário à própria existência das pessoas. Então, o filme ele traz também essa reflexão de como que a formação do sistema e a organização da sociedade pode fazer com que a violência se torne uma arma muito eficaz de resistência. Resistência, no sentido de reexistir, de ressignificar a sua existência, de tornar a sua existência real e reconhecida. Bem, nós trouxemos aqui apenas algumas das muitas e muitas reflexões que esse filme pode trazer. Existem muitas formas de interpretação e trouxemos alguns dos elementos para a gente pensar e digerir esse filme que é tão complexo. Então vamos continuar a discussão desse filme. Pode trazer as análises que você pensou, as coisas que você conseguiu perceber no filme que não foram colocadas nesse vídeo aqui embaixo, ou as discordâncias que você tem das análises que foram trazidas. Se você achar essas análises interessantes ou que elas ajudam a pensar um pouco mais sobre o filme, compartilhe com as pessoas que já assistiram o filme e estão com a cabeça explodindo tentando entender ela. A gente se vê na semana que vem com outro filme bem mais leve. Até mais!